satisfeito. É importante dizer para vocês que essa discussão ela não é recente, né? Então essa discussão ela remonta às primeiras décadas do século XX, graças principalmente ao trabalho de Marcel Mauss. Este livro foi publicado após a morte do Marcel Mauss, mas nele ele traz uma reflexão muito interessante, um capítulo dedicado às técnicas corporais. E ele vai mostrando, na análise que ele faz, na análise sociológica e antropológica que ele desenvolveu, ele vai mostrando como que aquilo que a gente faz com o nosso próprio corpo, a maneira como a gente lida com o mundo à nossa volta, é determinado, é influenciado, sofre o impacto da cultura. Um exemplo que é bem conhecido da literatura, e certamente vocês em algum momento já esbarraram com esse exemplo, é o caso das meninas lobo, que foram encontradas na Índia no começo do século XX, para ser mais exato, segundo pelo menos a literatura mais conhecida, né, no ano de 1909, elas foram encontradas, duas irmãs, Amala e Kamala, e que elas, até aquele momento, né, a maior parte da vida delas havia sido na interação com lobos. E aí elas desenvolveram, até então, muito mais as características que as aproximavam dos lobos e menos ou quase nenhuma característica humana. E elas viveram durante um curto período de tempo numa instituição que as acolheu e elas foram lentamente desenvolvendo algumas daquelas que nós identificamos como características humanas. Inicialmente elas se deslocavam em quadrupedia, elas uivavam, tinham hábitos noturnos, se alimentavam como os canídeos fazem, né, aproximando a boca da fonte do alimento, quase não usavam as mãos, a não ser para se deslocar e para se defender. Então, com o passar do tempo e com um trabalho muito cuidadoso e atencioso das pessoas que conviveram com elas, elas foram lentamente se humanizando. Esta situação, não é o único, né, mas é um caso real, ilustra bem como uma parte importante daquilo que o nosso corpo faz, daquilo que nós podemos fazer com o nosso corpo, daquilo que nós fazemos. Então, uma parte importante, ela é desenvolvida, aprimorada, adquirida em meio e no contato com a cultura. E, claro, né, do ponto de vista antropológico, a gente vai entender a cultura de uma maneira, mas não é deste ponto de vista que nós vamos conversar com vocês. Nós vamos conversar com vocês a partir das discussões que estão num capítulo dentro da obra Corpo, Gênero e Sexualidade. É uma obra organizada pela Guacira Lopes Louro, pela Jane Felipe e pela Silvana Villodre Goellner. É um capítulo da Silvana Goellner que se chama A Produção Cultural do Corpo. E ela vai fazer uma discussão a respeito da interação corpo-cultura, fugindo, se afastando dessa concepção mais antropológica da cultura, que é até onde a gente veio caminhando, e ela vai se aproximar de uma discussão dos estudos culturais na sua vertente pós-estruturalista. E é importante dizer que nessa perspectiva nós vamos produzindo as nossas identidades corporais, nós vamos nos constituindo como sujeitos da cultura, e o nosso corpo tem um papel importante nesse processo de produção do sujeito que nós somos, através de um conjunto enorme e incalculável. Nós não conseguimos determinar quais são, como são e como lidamos com um conjunto bem grande de vivências corporais. E vivências corporais, aqui eu estou pensando desde o momento que nós estamos dormindo até o momento que nós voltamos a dormir, né? Então, nós nos higienizamos, nós nos alimentamos, nós nos deslocamos quando podemos, evidentemente, né? Nós usamos a máscara, nós estudamos, nós trabalhamos, nós temos momentos de lazer. Então,
esse conjunto imenso de maneiras como a gente vai lidando com o próprio corpo vai constituindo o nosso corpo. Ou seja, me diga como você se alimenta, me diga como você se veste, me diga como você dança, me diga como você cuida, né, da sua própria higiene, e eu vou te dizendo mais ou menos o tipo de experiência, o tipo de relação que você vai produzindo com o seu corpo e o tipo de corpo que você vai constituindo. Há um aspecto importante que não é só restrito às vivências, mas também nós vamos produzindo o nosso corpo, vamos, portanto, produzindo uma certa identidade corporal a partir da relação que a gente estabelece com os discursos sobre o corpo. Então, nós somos acionados, agenciados, tocados, estimulados, afetados pelos discursos que circulam sobre o corpo o tempo todo. Desde aqueles midiáticos, né, que estão aí nos meios de comunicação, né, nas grandes plataformas, na televisão, nos rádios, né, nos vários meios como as informações chegam até nós, até as conversas que nós temos com as pessoas com quem a gente convive. Então, nestas conversas, nós também somos afetados, acionados, agenciados pelos discursos sobre o corpo. E, finalmente, uma outra contribuição importante, destacada nesse trabalho que eu mencionei, é o conjunto de experiências estéticas com as quais nós lidamos. Então, tudo aquilo que mexe conosco, tudo aquilo que atinge a nossa sensibilidade, tudo aquilo que aciona nossos órgãos dos sentidos, de alguma maneira vai constituindo também a nossa identidade corporal. E esse conjunto inteiro de vivências, discursos e experiências estéticas, ele está disponível, ele circula através da produção cultural. Então, se você se desloca de transporte público ou se você se desloca de transporte privado, né, motocicleta, automóvel ou bicicleta, se você toma banho de água fria ou banho de água gelada, se você brinca com crianças, né, no seu momento de lazer ou durante o seu trabalho, se você interage com pessoas mais velhas, etc., ou seja, todo esse conjunto imenso, como eu tinha dito, incalculável, né, e indeterminável de experiências, de vivências, vai constituindo a pessoa que eu sou. Mas também aquilo que dizem sobre o meu corpo, sobre os corpos também. E, finalmente, né, aquilo que mexe comigo, né, as músicas que eu escuto, as obras com as quais eu lido, as sensações que eu coleciono quando eu danço, as sensações que eu coleciono quando eu brinco, tudo isso também vai constituindo esse conjunto imenso disponível na cultura e nós vamos interagindo. Isto não quer dizer que nós nos moldamos a partir desse conjunto de experiências culturais, não é assim. Nós interagimos, nós dialogamos, nós somos nessa interação, somos incitados a mobilizar conhecimentos anteriores, experiências anteriores, discursos anteriores. Então, uma mesma música vai nos tocar de forma diferente, uma mesma maneira de se deslocar na cidade vai nos tocar de forma diferente, uma mesma forma de se alimentar vai nos tocar de forma diferente. Bom, cultura, portanto, gente, é um conjunto imenso de significados que são passíveis de embates, de disputas, de colocações. Então, neste momento, nós estamos produzindo cultura. Eu, porque estou organizando a minha fala, pensando na melhor maneira de comunicar as ideias que eu quero que vocês acessem, e vocês, porque, enquanto sujeitos da cultura, estão negociando com estas ideias que estão circulando a partir desta linguagem. Então, vocês concordam, discordam, transformam, ressignificam, dissimulam, negam, mas na medida em que vão fazendo tudo isso, vão se constituindo sujeitos também a partir dessa experiência. Então, mesmo que você discorde, mesmo que você tenha uma oposição muito grande a tudo isso que eu estou dizendo, você também está se constituindo sujeito a partir daí.
E o fato de você estar segurando o celular na mão, ou o fato de você estar diante de uma tela que está fixada em cima de uma mesa, também vai te constituindo enquanto sujeito, porque vai te promovendo, né, vai te colocando numa determinada vivência que vai te colocando numa certa condição de sujeito. Portanto, tudo aquilo que nós acessamos, tudo aquilo todo aquele conjunto de elementos com os quais nós lidamos, está constituindo o nosso corpo de uma maneira ou de outra. E isso desde o momento que a gente foi concebido, antes mesmo do nascimento, até o momento, né, do nosso falecimento. Bom, só que não é tão simples assim, né? Se a cultura é esse lugar onde os sujeitos, os grupos sociais disputam significados, há um conjunto grande de significados que são tomados por todos nós como as maneiras mais interessantes, mais adequadas, mais corretas, como algo que nós precisamos ser. E ao mesmo tempo, na medida em que eu digo que fulano, fulana é brasileiro, é brasileira, ao mesmo tempo eu estou dizendo que fulano, fulana não é paraguaio, paraguaia, não é chinês, não é chinesa, não é nicaragüense, não é estadunidense, não é holandês, não é holandesa, ou seja, a diferença ela está contida na identidade. E a diferença ela é acionada, ela é colocada em circulação principalmente pela linguagem. Por quê? Quando eu vou narrando as coisas do mundo, quando eu vou me apropriando das narrativas das coisas do mundo, eu vou o tempo inteiro fazendo essa negociação. E como esta negociação ela é atravessada por certas relações, nós vamos percebendo, e claro que eu já peço desculpas pelos latidos dos cachorros, porque é incontrolável, na medida em que nós vamos sendo acionados pelos discursos que colocam as coisas do mundo de uma determinada maneira, nós vamos nos afiliando ou nós vamos nos posicionando em função deles. Então, é óbvio que o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de me colocar em público, o meu jeito de me vestir, o meu jeito de me entender como homem com um curso superior, branco, de uma determinada faixa etária, etc, 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 não fui eu que criei. Tudo isso está disponível na cultura, eu vou acessando isso, eu vou me produzindo a partir disso. Eu vou tentando negar aquilo, né, toda aquela produção que vai me colocando de uma maneira com a qual eu não concordo, e eu vou me aproximando, me aliando, estabelecendo alianças, ou seja, estabelecendo pontos de apego com toda aquela produção sobre mim, sobre ser homem, sobre ser branco, sobre ser professor, sobre ter ensino superior, sobre torcer para um determinado clube de futebol, sobre morar numa determinada região da cidade, etc. Tudo aquilo vai me posicionando como sujeito no meio dessa cultura. Então, ao mesmo tempo que eu sou posicionado como identidade em certas questões que eu pontuei, eu sou posicionado como diferença em outras milhares de questões que também, né, poderiam ser pontuadas, mas, ou seja, o ser de uma determinada maneira é ser produzido como identidade ou ser produzido como diferença. Eu vou colocar um exemplo que eu acho que todo mundo aqui vai se encaixar. Ou todo mundo é exagero, né? A imensa maioria das pessoas que nos acompanham vão se encaixar. Nós, que fomos à escola numa determinada época, né? A partir dos anos 50, 60, 70, etc., nós fomos apresentados na escola uma certa narrativa sobre como cuidar do corpo. A época de criança, as professoras e os professores que eu tive, eles olhavam o tamanho das minhas unhas, eles olhavam a minha cabeça para ver se eu tinha piolho. Na escola eu aprendi a importância de fazer higiene, na escola eu aprendi a importância, é óbvio que em casa havia essa prática, mas na escola eu aprendi porquê e a importância de fazer escovação dos dentes, etc, etc. Ou seja, há uma narrativa que vai me colocando como sujeito e vai me dizendo o que é importante ser.
e como devo agir. Ao mesmo tempo, eu vou aprendendo que não agir dessa maneira é uma forma incorreta de ser. Então, eu vou me produzindo a partir desse discurso e vou me aliando a esse discurso na medida em que minhas práticas coincidem com esse discurso. Vamos supor, né, se eu, durante um período de tempo, eu resolvo parar de fazer a higiene, né, dessa forma, eu estou ciente que eu estou adotando uma posição que repele tudo aquilo que eu adquiri, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que me constituiu. Mas esse exemplo, gente, até porque ele é muito pobre, muito simples, ele não nos coloca diante do problema do jeito que ele é, né? Então, se a gente pensar na narrativa de sexo, né? Na narrativa de orientação sexual, se a gente pensar na narrativa de gênero, se a gente pensar na narrativa de religião, se a gente pensar na narrativa de classe, vocês se dão conta que, claro, a coisa é bem complicada, né? Ou seja, na medida em que a cultura vai anunciando as perspectivas masculinas, as perspectivas heterossexuais, as perspectivas brancas, as perspectivas da classe média, média alta, as perspectivas das religiões cristãs, como as maneiras corretas de ser, ela vai produzindo como diferença todos os outros grupos. Então, na verdade, nós somos sujeitos multifacetados. E o meu corpo, o seu corpo, carregam as marcas de todos esses discursos. O meu corpo e o seu corpo também são essas produções multifacetadas, essas produções que vão caracterizar as marcas de uma sociedade pós-moderna. Por quê? Na pós-modernidade nós somos acionados por toda essa produção discursiva. Bom, então temos aqui, né, as marcas de classe, raça, gênero, orientação sexual, religião e tantas outras que vão dizer como o meu corpo deve ser, como eu devo ser, portanto, né, pensando o corpo como sujeito, como eu devo ser a partir daquele grupo social, né, que eu habito, a partir daquele tempo histórico que eu habito, a partir daquela comunidade com a qual eu me relaciono. Bom, dito tudo isto, gente, é importante dizer para vocês que a cultura, nesse sentido, ela age de duas maneiras. Num primeiro momento, ela vai regulando as coisas, portanto, ela vai regulando as vivências, ela vai regulando os discursos, ela vai regulando as experiências estéticas. Então, eu dificilmente, enquanto sujeito, você dificilmente, enquanto sujeito, vai ter experiências, né, esse conjunto todo, né, de vivências, discursos e experiências estéticas, você vai acumular que não tenham relação com a cultura, né, onde você está situado. Então, o teu grupo cultural vai, mesmo que ele seja atravessado por muitas outras experiências, por muitos outros discursos, ele vai dizendo mais ou menos o que é certo, o que não é certo, como você deve ser, como você não deve ser. Então, a cultura, ela vai regulando esse conjunto de oportunidades que nós temos de constituição de sujeitos. Mas, por outro lado, também existem mecanismos dispositivos que regulam a cultura. Então, você já deve ter percebido que no YouTube há um conjunto muito grande, né, de conteúdos, mas não é tudo que está no YouTube, né? A escola, por exemplo, ela faz bem esse papel de regulação da cultura, quando ela vai determinando o currículo que as crianças, jovens, adultos e idosos vão percorrer, ela está, na verdade, regulando esse conjunto de significados que serão acessados. Então, os meios de comunicação, de maneira geral, fazem isso, as famílias fazem isso, né? Na medida em que a família vai dizendo o que as crianças vão acessar ou não, ela está regulando a cultura. Então, a cultura tanto regula quanto é regulada. Então, você, enquanto sujeito da cultura, você, o corpo, né? O corpo que habita uma certa cultura, ele vai sendo acionado pela cultura, mas essa cultura não é qualquer cultura, porque essa cultura, por sua vez, ela também está controlada, ela também está regulada. O tipo de pessoa que você vai se tornando, o tipo de corpo que você vai se tornando, também está muito regulado, né, pela cultura. Vocês todos conhecem este exemplo,
em determinadas épocas, as narrativas sobre a silhueta corporal eram de uma determinada maneira e hoje elas estão de outra maneira. Então, hoje há todo um discurso sobre o cuidado com o corpo, hoje há todo um discurso sobre a estética, hoje há todo um discurso sobre as dimensões do corpo que em outros momentos foi de outra maneira. E esse discurso, ele é colocado em circulação por diferentes agências, né, por diferentes instâncias. E ao colocar em circulação esse discurso, há uma certa regulação. E essa regulação, ela funciona de 3 maneiras. Essa regulação, ela vai produzindo o corpo, primeiro, ao estabelecer certas normas. Essa regulação vai dizendo o que é correto e o que não é correto. Essa regulação vai dizendo o que pode e o que não pode. Mas essa regulação que a cultura faz sobre o corpo, ela também vai estabelecendo o que é bonito e o que é feio, o que é grande e o que é pequeno, o que é ágil e o que não é ágil, o que é habilidoso e o que não é habilidoso. Me permitam um exemplo da escola, né? Já que somos todos professores e professoras em formação ou em atuação. A escola faz muito isso, né? Porque a escola vai acelerando aquelas crianças que ela entende que elas são um pouquinho mais lentas, e aí a escola vai empregando dispositivos para fazer isso. Então só vai sair para o intervalo quem terminar a lição. Olha, você ainda não terminou, então não brinca com o amigo. Quem já terminou pode ir lá para trás. Fulano, vamos mais rápido. Gente, está demorando demais, vou apagar o quadro. Ou seja, a escola vai dizendo qual é o tempo correto. Se vocês se lembram, algumas pessoas aqui, certamente se lembram das aulas de educação física que tiveram no ensino fundamental, no ensino médio ou na educação infantil, às vezes o professor, a professora dizia que era o momento de beber água. Bom, gente, parou, pode tomar água. Então a pessoa ia lá, bebia água, voltava. Ou seja, a escola vai dizendo, né, como as coisas devem ser, a escola vai regulando as experiências de tal maneira que vai produzindo. Então, se a criança pede para ir toda hora no intervalo, se a criança pede toda hora para ir no banheiro, se a criança pede toda hora para ir beber água, olha, tem algum problema aí, né? Então a escola vai atuar, não estou falando que está certo ou está errado, estou dizendo que a escola vai atuar de tal maneira a tentar classificar, a tentar ordenar. Então, se a criança deixa as coisas cair, se a criança briga muito com as colegas, se a criança não sei o que, a escola, a cultura escolar, né, o discurso vai produzindo a criança de uma certa maneira, vai classificando quem é obediente, quem não é, quem é bom aluno, quem não é. E claro que isso vai produzindo sujeitos de uma certa maneira. E a cultura, com isso, ela vai sempre inventando novas pessoas. A cultura vai, com isso, sempre dizendo o que as pessoas são, como as pessoas têm que ser, como as pessoas devem agir, como as pessoas devem... Então, é claro que nesse momento triste que todos nós estamos atravessando, nós vamos, né, quando saímos, né, nós vamos olhando quem está ou não de máscara, né, se aproxima ou se afasta, corrige ou comenta ou até fala, se a pessoa está muito próxima, se a pessoa não está tão próxima, ou seja, há um conjunto de práticas que a cultura vai estabelecendo que vai nos dizendo, né, a pessoa que cumpre as regras, que não cumpre as regras, a pessoa que cumpre as regras, portanto, é de tal maneira, a pessoa que não cumpre as regras, portanto, é de outra maneira. E tudo isto, né, gente, pode ser sintetizado nesta figura, né? Então, o que nós temos aí, na verdade, é um corpo que é produzido o tempo inteiro, né, pelo discurso da saúde, pelo discurso médico, pelo discurso pedagógico, né, que vai falar da aprendizagem, que vai falar da obediência, que vai falar do controle, que vai falar do cumprimento das tarefas, que vai falar, né, se ela é pré-silábica, se ela é silábica alfabética, se ela ainda está, né, só na fase da garatuja, ou seja, o tempo inteiro nós vamos, né, classificando, nós vamos estabelecendo e nós vamos dizendo que ela é pré-operatória, operatória concreta, hipotética dedutiva, ou seja, o discurso que circula na educação através, né, mas que foi produzido originalmente na psicologia, também invade a educação e vai falando sobre o corpo. E o discurso psicológico, que vai dizer se a pessoa ela está estressada, se ela não está estressada, se ela
precisa de mais atenção, se ela não precisa, se ela está motivada, se ela está desmotivada e assim por diante. E finalmente, o corpo precisa trabalhar, o corpo precisa produzir, o corpo não pode ser preguiçoso, o corpo não pode ser lerdo, o corpo precisa ser hábil, o corpo precisa estar disposto, ou seja, há todo um discurso, né, do mundo econômico que vai pensar na eficiência, na produção, no rendimento. Tudo isso converge, né, para uma produção de corpo. Então, vou colocar um exemplo que mexe com quase todos esses discursos. Ora, na medida em que as reformas da Previdência foram acontecendo nos últimos 30 anos, né, elas não aconteceram só agora, elas aconteceram durante um tempo grande, na medida em que as reformas da Previdência foram acontecendo, um discurso sobre o corpo também foi se estabelecendo. Se você vai ficar mais tempo trabalhando, se você vai ficar mais tempo na linha de frente, você precisa, portanto, né, corresponder a isso que a sociedade espera de você. Então você vai aprender a se alimentar de um jeito, vai aprender a usar o medicamento de forma correta, vai adotar uma rotina de atividade física, né, porque aí você vai ter uma vida, entre aspas, saudável e, portanto, você vai ficar mais tempo trabalhando sem onerar o sistema. Então, o discurso do rendimento, né, o discurso da melhoria da economia, o discurso do não pode, do que você tem que ir para a rua, você tem que trabalhar por conta da economia, é um discurso que vai produzindo o seu corpo de uma certa maneira. Um autor que, evidentemente, você já deve ter percebido que eu estou utilizando, né, o tempo inteiro, que é o Michel Foucault, ele vai dizer que é o discurso do homo economicus, é aquele que faz a gestão de si mesmo, né, aquele que faz o gerenciamento de si mesmo, é o empresário de si mesmo. Bom, é evidente, né, que são as relações de poder-saber que determinam tudo isso que eu estou dizendo, né? Então, na medida em que eu vou produzindo um conhecimento sobre o corpo, esse conhecimento ele é, na verdade, uma forma de saber que se estabelece como discurso, como teoria, que entra em circulação, e esse discurso produzido através desta relação de poder, esse discurso por si só ele também exerce o poder, ele é uma forma de modificar o outro, ele é uma forma de conduzir as condutas do outro. Então, um exemplo, né, o último que eu vou utilizar é aquela fórmula que eu imagino que todas as pessoas conhecem, até porque ela circula muito, que é o índice, né, de massa corporal. Então, ora, por que as pessoas aprenderam isso? Por que isso circula tanto? Quem produziu isso, a partir de quais pesquisas, e produziu esse tipo de fórmula com qual intenção? Observa que essa fórmula vai nos regulando, né? Se eu estou assim, se eu estou assado, se eu preciso melhorar, se eu preciso modificar, se eu estou muito bem, se eu não estou bem. Ou seja, esse é um bom exemplo de como o poder produz um tipo de conhecimento e esse conhecimento, né, acaba atuando como forma de modificação, forma de controle, forma de regulação do outro. E tudo isso, né, para terminar a nossa conversa, caminha para estas coisas tão interessantes que são as práticas corporais. Então, quando nós brincamos, quando nós dançamos, quando nós lutamos, quando nós praticamos esportes ou quando nós fazemos ginástica, na verdade nós estamos acumulando experiências, esse conjunto grande, né, de vivências corporais, estamos sendo mobilizados e mobilizando, colocando em circulação discursos, estamos sendo acessando determinadas experiências estéticas que vão produzindo nossos corpos de determinada maneira. É por isso, professor, é por isso, professora, e toda essa explicação que a gente fez, que é muito importante você produzir experiências formativas com as práticas corporais o mais plurais possíveis, né? Então, experiências formativas múltiplas. As crianças, jovens, adultos e idosos precisam brincar, precisam dançar, precisam praticar esporte, precisam praticar ginástica, precisam lutar, ou seja, precisam colecionar experiências com estas práticas corporais que são pertencentes a vários grupos sociais. Na medida em que você pratica essas experiências, né? Então, na medida em que você interage, por exemplo, com o voleibol, você está sendo
posicionado como sujeito daquela prática corporal, você está também posicionando seus companheiros, suas companheiras como sujeitos daquela prática corporal. Esta é uma manifestação produzida numa determinada região do mundo, numa determinada época, e ela vem se transformando com o tempo. Então, esta prática corporal nos coloca em contato direto com os significados produzidos por aquele grupo social. E essa manifestação foi produzida dentro de uma entidade que está presente até hoje na sociedade, que exerce muita influência, que é a Associação Cristã de Moços. Já a prática da capoeira já vem de um outro grupo social, já coloca em circulação um outro conjunto de vivências, um outro conjunto de discursos, um outro conjunto de experiências estéticas que também vão nos produzindo como sujeitos da cultura. Então, se nós pensarmos na produção de pessoas que vão circular, na produção não, na formação de sujeitos que vão circular na cultura pública, sujeitos que defendam uma sociedade menos desigual, sujeitos que defendam todas as formas de vida, eu não posso trabalhar somente com voleibol, eu não posso trabalhar somente com capoeira, eu não posso trabalhar somente com a dança do passinho, eu não posso trabalhar com as brincadeiras de rua. Eu tenho que trabalhar com todas essas práticas corporais, porque todas essas práticas corporais são produtos da cultura, são artefatos culturais, são textos da cultura que colocam em circulação os significados produzidos pelas pessoas que as elaboraram e que as reelaboraram ao longo do tempo. Então, uma perspectiva de ensino que colabora com a produção e com a validação das diferenças, ou seja, de todos os corpos, uma perspectiva de ensino que reafirma a importância de todas as formas de vida, essa perspectiva trabalha com um conjunto grande de práticas corporais. O mesmo vale para as experiências, né, com as linguagens da arte, o mesmo vale com as narrativas, né, nas aulas de história, nas aulas de geografia, nas aulas de matemática, nas aulas de língua portuguesa. Eu termino por aqui e fico, né, à disposição de vocês para aquilo que vocês desejarem.